Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu aqui na TV Menorá, onde você encontra as mensagens de edificação, todo um material para a sua edificação espiritual, para o crescimento de vida, que é o que nós necessitamos, que nós precisamos. E nós estávamos conversando então com a nossa irmã Cristiane Alfaia, de Salvador, Bahia, que compartilhava da sua experiência com Deus, da cura do seu filho, algo extraordinário, né? Do operar do Senhor Jesus, e como Deus trabalhou no seu coração para ela se abrir, para receber Jesus no seu coração, para ver que a salvação está em Deus. Mas, além de todo esse trabalhar externo, dessa obra externa que Deus faz na nossa vida, cuidando das coisas que estão à nossa volta, toda a nossa vida particular, Deus também tem algo interno para trabalhar no nosso coração. E isso que eu gostaria de pedir, o que Deus tem feito, né, no teu coração, o que o Senhor tem operado na tua vida hoje, que Deus tem levado, né, para uma transformação espiritual. Amém, irmã. Eu creio, como a gente estava conversando, né, no bloco anterior, assim, que então essa cura do Vitor, né, foi uma cura em todos, né, os membros da família, das pessoas próximas que convivem. E dentro de mim, assim, o Senhor, desde então, já ainda trabalha, mas, assim, a questão da soberba, do orgulho, da justiça própria, né, que até hoje, assim, eu, com oração, eu creio que é batalha, né, espiritual isso, que a gente precisa estar sempre vigiando, né, essas questões do ego, do velho homem, que volta e meia se levantam. Se a gente para de orar, não vigia, é impressionante, né? E nesse sentido, eu gostaria de mencionar aqui a importância da consagração e da busca diária ao Senhor. Por mais que a gente, assim, irmã, confesso que muitas vezes, assim, eu não estou com pressa, mas eu preciso abrir a Bíblia, pelo menos um versículo, né? Mesmo que alguém da psicologia me olhasse, me julgasse, você está com toque, com transtorno obsessivo compulsivo, que não consegue sair de casa sem abrir a Bíblia? O que é isso? Uma doença? Glória a Deus, né? Que boa doença, né? Glória a Deus, que ela aumente, então, né? Porque eu acho, assim, sair de casa, né, sem ler pelo menos um versículo, e quando isso acontece, me dá um mal-estar, que onde eu tô, eu tenho que abrir a Bíblia, às vezes. Eu gosto de, ou carrego no celular, ou na bolsa, enfim. Deus me cutuca, né, para fazer isso. Então, tá sempre buscando. Dá um sentimento de mal-estar, dá um sentimento de desconforto, de angústia, de medo. Busca o Senhor, né? Então, eu tenho buscado muito Deus, assim. Espero que vamos continuar orando, né, para que Deus aumente isso no coração de todos, né, de toda a nossa igreja. Orar para que isso se expanda, aumente, né? E não venha cessar nunca, que a gente esteja sempre se renovando. Por isso a importância, assim, dos encontros, né? De participar, de visitar os irmãos em outras regiões, né? De não se fixar muito. Eu vejo isso, assim... Claro, a gente tem uma base, tem um porto seguro, mas circular, né? Tá aqui com os irmãos, compartilhando. E... a questão do perdão também, né? Aquele CD do perdão muito importante. O CD família também foi muito importante na minha vida. Eu creio, assim, que nesse momento Deus continua trabalhando em mim a questão da autoridade e submissão, né? De como a gente tem que ser submissa ao Senhor Jesus Cristo, depender dele e ser guiada pelo Espírito e não pelas nossas próprias vontades. Então isso também eu tenho combatido muito, pedido para Deus, né, operar em mim. Porque se a gente não der permissão, né, não dá abertura, Deus não tem como fazer, né. Então isso também é uma coisa nova para mim, que eu estou descobrindo nesse tempo que eu tenho, assim, de igreja. Então... E como professora universitária, se sentiu, de repente, começando a ler a Bíblia, de repente, o que mudou
na hora até de trabalhar. Eu já vi várias pessoas comentando que depois que aceitaram o Senhor e receberam Deus, até seu modo de trabalhar, o jeito de enxergar as pessoas, os colegas mudaram. E também vem o modo de como eles enxergam agora a Cristiane, né, que antes era totalmente compenetrada ali, conhecimento natural, e de repente está se abrindo para Deus, orando, lendo a Bíblia. Como foi nesse sentido, assim, porque geralmente as pessoas que a gente tem um conhecimento natural muito forte, de repente começa a exercitar a fé, buscar Deus, aquilo soa estranho até para nós e também para os outros, né? Amém, irmã, é verdade. Eu sinto assim, de compartilhar com os irmãos, que eu, Cristiane, razão, não seria capaz de fazer muitas vezes o que eu faço hoje, assim. Por exemplo, de vez em quando eu sinto um pouco aflita, alguma coisa, um mal-estar, eu abro a Bíblia na minha sala e vou orar, dentro da universidade, assim, né? Eu tenho a Bíblia lá na universidade, tenho o cartão da TV Menorá no meu gabinete. Eu não tenho, assim, receio, vergonha, né? Que eu acho que a maioria das pessoas acham que essa coisa de Deus é muito particular, pessoal e sigilosa. Acho que sim, cada um com a sua questão, mas eu não posso deixar de ter a minha, assim, exposta para quem quiser compartilhar, porque ela é tão verdadeira, assim, tão genuína, tão forte, sabe? Que isso ultrapassa, assim, a minha razão, a minha lógica. E aí eu tenho certeza, assim, isso não é Cristiane, isso é de Deus, porque Cristiane não faria isso. Ela não teria Bíblia na sala dela, ela não teria cartão da TV Menorá, ela não teria da igreja, enfim, do estudo bíblico, não teria grupo de estudo na sua casa, grupo familiar, não teria... Não falaria de Deus para algum aluno que depois da aula, ou até em sala de aula, né? E às vezes o Senhor me toca e eu falo, quem criou o céu e a terra e tudo que nela foi Deus, né? Então vamos começar daí, o estudo do desenvolvimento. E às vezes eles vêm se queixar de alguma questão, aí a gente, não julgueis para que não sejais julgados, né? É uma coisa que eu sempre tenho trabalhado em mim, que a crítica, o julgamento muito forte, né? Se levanta às vezes com força, tem que combater isso, né, em nós. E a questão da religião também, né, que tem nos enganado, infelizmente, muito ainda. Mas, enfim, Deus tem dado a iluminação para a gente trabalhar e combater. Com os alunos, eles notam, assim, no final do semestre, eu vejo que eles, nas autoavaliações, às vezes eu peço, às vezes eu não peço. Casualmente, agora no final desse semestre, até pedi. E eu me surpreendi, assim, porque foi um semestre para mim tumultuado, né? De muito trabalhar do Senhor, pessoal, familiar, em casa, né? Com a minha família. Não só a família nuclear, mas a extensiva, né? Pais. Então, uma aluna escreveu na autoavaliação, ela botou um versículo de Deus, né? Que ela tinha gostado muito, que ela tinha sentido de Deus, que o amor, o amar o próximo. E sabe que foi assim, esse mandamento do Senhor, né? Amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo, né? Que eu ultimamente tenho buscado mais fortemente trabalhar em mim, né? Que eu não sou capaz de amar como Cristo, né? Deseja e nos ama. Então, eu tenho buscado muito isso através de oração. E quando ela escreve aquilo no papel, irmã, eu me emocionei, assim, né? Eu fiquei muito emocionada, porque como se fosse Deus me dizendo, minha filha, tu tá no caminho, tu tá longe do que eu quero, com certeza, mas tu tá buscando, né? Aquilo me deu uma paz, assim. E... enfim, Deus é maravilhoso, né? Deus é justo, Deus é fiel. A gente só tem que obedecer, né? E quantas vezes a gente desobedece, a gente se rebela, a gente... enfim, só Jesus mesmo. Amém. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria, então, que deixasse um recado para os nossos telespectadores, algo que resume a tua experiência com Deus, ou algum incentivo, né, para que eles possam receber essa mensagem. Vamos ler ali, então, Atos 2:42.
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eu creio assim que perseverar pode ser o nosso meio, né, de alcançar Jesus Cristo, a nossa salvação, a nossa libertação. Amém, glória a Deus. E é realmente, né, através dessa palavra, através de nós estudarmos, orarmos, buscarmos essa comunhão com Deus, porque Deus ele não é inatingível, Ele está acessível a todos nós. Basta nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos, né, e vermos que Ele está ali, muito perto, para nos dar aquela força, para nos trazer a salvação, para restaurar a nossa alma, para nos trazer a paz, nos trazer uma vida cheia da sua plenitude, né? Uma vida em abundância, como o Senhor diz em João 10:10, que Ele veio para nos dar essa vida e vida em abundância. E não quer dizer, obviamente, que nós não vamos ter problemas, né? Não vamos ter tribulações, mas quer dizer que o Senhor Ele vai estar conosco e que todas essas coisas acontecem para o nosso crescimento espiritual. Que todas essas coisas cooperam, né, para o nosso bem, que o Senhor Ele vem trabalhando essas coisas na nossa vida para que nós venhamos ficar livres dessa velha natureza, desse velho homem, de toda forma negativa que ele se apresenta, e até também tem a parte do nosso bem, né, que muitas vezes nós não consideramos que aquela boa intenção, de repente, ela está disfarçada, e realmente há uma coisa ruim movendo aquela boa intenção. E todas essas coisas nós precisamos nos purificar. Todas as coisas o Senhor precisa trabalhar dentro de nós para que nós venhamos ser como Cristo, para que nós venhamos ser simples, venhamos estar ali juntamente com Deus. E você pode fazer isso. Basta você buscá-lo, né? Aceitar Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, se batizar, desenvolver aquela comunhão com Deus, de estar orando, buscando, como a nossa irmã falou aqui, de estar sempre buscando a palavra, nos fortalecendo, porque é o alimento, né? E mais alguma coisa que me veio agora, como a irmã lida bastante com leitura, busca e estudos, é pesquisadora também, como foi, de repente, pegar a Bíblia e começar a ler? Que é uma leitura totalmente diferente e que é uma palavra que ela é espiritual e não é natural, não é simplesmente um texto, né? Um jornal, um livro didático, algo de estudo, mas é algo espiritual que trabalha. Como foi, de repente, começar a pegar essa palavra e ver essa palavra agindo de maneira diferente do que é um livro, do que é um estudo, né? Que já está sempre fazendo, enfim, da sua atividade profissional. Como foi, de repente, se deparar com a palavra, assim? Irmã, acho muito importante essa questão, porque aí que a gente vê, né, a diferença do lógico, do racional, da literatura, para aquilo que é de Deus, né, para aquilo que é do Espírito, para aquilo que é sagrado, né? Então, assim, se eu leio a Bíblia com os meus olhos naturais, eu não entendo muitas vezes. E eu muitas vezes não entendo. E aí que vem a questão de dobrar o joelho, de se humilhar, de ter fé e de dependência, né? E de pedir para o Senhor, me revela o que tu quer falar comigo, o que tu quer dizer através disso, porque eu não estou entendendo. E aí, acho que a importância também dos irmãos, né, através do grupo familiar, através do discipulado, através da terapia espiritual, através de todos os meios que a gente tem. E principalmente dos recursos, né, que a gente tenha os livros. Os livros vão debulhar um pouquinho mais o que está, né, na palavra aqui da Bíblia Sagrada. Por temas, né? Então, depressão, cura interior, cura aprofundada. E a importância de buscar na Bíblia e de ter os materiais da igreja, da Vento Sul, da editora, né? Para contribuir para esse entendimento. Porque, assim,
logicamente, racionalmente, se eu leio a Bíblia, eu não toco necessariamente o Senhor, né? Eu sinto muita dificuldade, assim, quando eu leio a Bíblia. E quando eu entendo, eu vejo que não é da minha lógica, da minha razão. É realmente o Espírito do Senhor que me deu uma luz, que é como se fosse, a gente falasse assim no plano racional, a gente falaria insight. Ele me deu insight, me deu um clique, né? Mas não foi eu que me dei, foi o Espírito, né? Foi o Senhor que me deu esse insight para compreender. E a prática, né, irmã, principalmente, assim, Deus me trabalha muito invertido. Eu não sei se Deus trabalha de um jeito com cada um, né? Eu não sei muito, assim, não sei bem. Mas parece que, assim, Deus trabalha conforme as tuas necessidades, as tuas possibilidades, conforme... Ele trabalha do jeito que Ele quer com a gente. Cada um tem um jeito. E comigo Ele trabalha muito assim. Ele me dá experiência e aí eu vou buscar na palavra. Aquela experiência... O que Deus quer falar comigo daquela experiência? Alguém foi rude comigo, alguém foi grosseiro, ou eu fui rude, fui agressiva. O que está acontecendo, né? E vou atrás de procurar entender o que aquela experiência quer me dizer. E aí Deus fala comigo através, né, desse pedido. Claro que nem sempre é assim tão rápido e tão direto e tão claro. Às vezes ele vem com umas palavras assim que eu não entendo nada, me deixa mais confusa ainda. Aí eu vejo, não, mas eu não tenho que entender logicamente. E eu não tenho que saber muitas vezes o que está acontecendo, né? Sente de fazer, faz. Uma palavra que tem ministrado muito também é a questão da paz. Então, assim, a paz, né, é o árbitro do nosso coração. Acho que está lá em Timóteo, se não me engano. E então, assim, se dá paz no coração, faça que é de Deus, né? Muitas vezes a gente tem dúvida que caminho seguir, vai ou não vai, faz ou não faz, decide por A ou B. Então, tem que ter paz, né? E aí vai na palavra, pede pro Senhor. E às vezes Ele manda algumas coisas mais claras, às vezes mais difíceis. Mas tem que ter paciência, né, irmã? E não procurar entender logicamente, racionalmente o que está aqui. Porque é sobrenatural, é de Deus, é espiritual. Eu acho que é diferente, né? E eu sempre falo para os meus alunos, né, que nunca esqueçam do lado espiritual, né? Porque antes da gente ser psicólogo, antes da gente ser profissional da saúde, a gente é uma pessoa, né? E essa pessoa tem um aspecto espiritual, tem um aspecto cognitivo, racional, emocional, enfim. Mas o espiritual a gente não pode negar, né? Então, isso é uma questão importante. Realmente, o Senhor nos fez com um espírito humano, né? Nós cuidamos tanto do nosso natural, do nosso corpo físico, né? Cuidamos da nossa parte da alma, mente, vontade, emoções, toda uma cultura, mas não investimos no nosso lado espiritual. E às vezes, quando investimos de maneira errada, né? Que não nos leva a Deus, né? Porque nem todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus diz que só há um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Que não há nenhum mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então é Ele que nós precisamos buscar, é a Ele que nós temos que nos dirigir, clamar, pedir, porque é Ele que traz toda a solução para a nossa vida. Então agradeço a tua presença, de ter se disposto aqui, né, a dar esse relato, teu testemunho, que Deus continue ainda trabalhando, te fortaleça, né, tu e toda a tua família. Amém? Nós ficamos por aqui e até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.